Não, aí não, foi da Bahia não. O fato engraçado que marcou a minha vida, além das viagens com o Robson, infelizmente ele veio a falecer algum tempo atrás de câncer, um cara maravilhoso. E o irmão dele tocava baixo também, veio a falecer, o Daniel, que é o Jefferson. E hoje, até hoje eu tenho amizade e um amor com a família, que é o Vanderlei e a Beth. E o Andy, que mora lá em... O Anderson, que era baterista. Tá em Hortolândia. Um beijo pra essa família toda. Era uma toda banda aqui, de molequinho, cara. Molecadinha. O baterista era irmão também e o baixista, o Danny, né? Era irmão. Eram músicos bem dedicados e agradável, porque é tudo jovem, molecadinha, tudo arrumadinho, tocando. Conta e a história. A mulherada pirava, a criançada, né? Mulherada, a criançada pirava, né? E teve um show que eu tenho, assim, não me esqueço também desse fato, foi quando nasceu a Arena de Barretos. Ainda era só um descampadão, essa arena gigante hoje linda. E então teve o show do Robson em Barretos, a nossa banda, aquele palco assim bem precário, não tinha cobertura a estrutura, era muito simples. E daí no meio do show assim, aquelas torres de luz atrás, né? Era produção simples, cara, é Barretos. E de repente, no meio do show, assim, aquela torre caiu assim no palco, assim, em cima de mim. Em cima dele. Magrinha, a guitarra do Choró, cara. Era ali naquele recinto antigo ali? Foi, lá mesmo. Riscou toda a guitarra. Aí no rodeio de Barretos. Aí bateu a guitarra ali comigo ali, de repente eu debaixo da ferragem, aquele povo desesperado, gritando, cara, Mauri, aquele curto-circuito, e eu abri o olho assim e tava preocupado com a guitarra do Choró. Não tava preocupado se eu tava machucado, se eu tava bem. Minha preocupação era a guitarra do meu irmão. Ela fez deu só um trisquinho ali, mas não... Bateu, machucou? Não, fui parar no hospital. Puta Tive que ir pro hospital. Acabou o show. Não foi um refletor, foi a torre foi a que torre, caiu. Não, aquele trem, o vento, né? Aquela torre caiu assim, no palco todo assim, em cima de mim, cara. Magrinho de tudo, cara. Preocupado com a guitarra do show. Então foi o primeiro show meu em Barretos. Uma boa história, né? Uma história assim. Quando nasceu assim a arena de Barretos. Eu lembro direitinho, cara. Era muito grande. E era muito legal, assim. Não, esse show ainda foi no recinto antigo. Foi no recinto antigo. Que era baixo ali? Eu fui lá, mas foi há pouco tempo que fui conhecer. Qual a relação de vocês hoje com os seus irmãos? O Choró e os outros irmãos? É todo mundo junto? Rapaz, é difícil, viu? Porque 8 irmãos, cara, pra reunir todos é difícil. Todo mundo mora aqui? Todos, por aqui, na região? Tô na região. É que, na verdade, assim, o Pionte, a vida de todos, né? Somente deles é muito corrida, né? E questão da pandemia, a gente se juntou no grupo no WhatsApp lá. Então o WhatsApp não sai de casa, cara. Não é só com os outros, é com todo mundo. Com todos. O Choró... Ele já era assim, imagina agora na pandemia. O Choró, o último dia que eu tive com ele foi no show que ele fez lá em Atibaia. Esteve no camarim. Ele tem todo esse cuidado, esse medo com a questão do Covid. A gente respeita demais. Mas assim, a relação é a melhor possível, né? Para nós, assim, para mim, eu falo como irmão caçula, é papel de pai mesmo, os dois. Eu tenho 2 pais, eu acho que é o Chitão e o Choró. Porque o Chitão, ele sempre foi aquele cara dinâmico, empresário, vai pra frente, alegre, quer estar nas reuniões, ele gosta. O Choró sempre foi um cara correto, ponderado, ele fala a hora que tem que falar, ele tem a opinião dele e pode apostar que é certo. Então, assim, os dois têm estilos diferentes. E eu me dou muito bem com os dois. O Chitão, meu jeito de ser é meio Chitão. O pessoal até brinca, pô, seu jeito é igual ao do teu irmão, não pode. E de relacionamento, tá junto, de sair, de fazer reunião, de viajar, de fazer lobby. E o Choró é um cara bem centrado, reservado e correto. Só que é um paizão, né? Quando você quer falar com ele assim... o vibrado, parece. O vibracalque. Então, na verdade, o Choró é um irmão assim, paizão. Cara, eu aprendo até hoje. Tem um respeito. É porque o pessoal acha as famílias desfazem nada. Nosso relacionamento é dentro do grupo do WhatsApp nosso. E questão também da correria. O Chitão é um cara que eu tô mais junto. É um cara que se encontra às vezes em negócio, uma resenha. E o Choró eu encontro mais com ele agora nos shows, né? Teve show em Campinas anteontem, 2 shows, né? Aqui do shopping, né? Aqui no shopping, foi o aniversário do shopping Dom Pedro. Eu ia, acabei não ia. Da Sandy, né? Sandy, Foi maravilhoso, com certeza. Foi do Dom Pedro lá, né? Exatamente. Aniversário do shopping. Então, assim, só que assim, eles são irmãos participativos, né? E a gente procura sempre respeitar, né, o jeito de cada um, claro. Mas pra gente eles são peças importantes, para nós sempre serão.
Então, tanto é que a gente tá com a música nova. Eu mandei pro Chitão, eu fiquei curioso, falei, Chitão, ouve aí. Então não ouvi ainda o comentário dele. Mas aí quando surgiu o programa lá, a gente vai fazer com você aqui, eles ficam torcendo. Porque eles sabem, né? Pô, vocês tiveram uma fase legal, uma história bonita. E tem história pra contar, né? Vocês decolaram porque vocês mostraram um bom trabalho. Não foi porque é irmão do Chitãozinho Choró. Vocês mostraram que tem valor, tem qualidade, tem um caminho para perseguir, para percorrer. E a gente sempre tem eles como referência. Musicalmente falando e postura, né? O Maurício, ele é mais reservadão, tranquilão. Mais choró. Mais chorozinho. Eu já sou o mais... Chitão para choró é igual o relógio cuco, o passarinho, só sai pra cantar. Sabe? Só pra cantar e volta. E volta pra casa. Mas os dois pra gente são peças assim que a gente tem um amor, um respeito, uma paixão assim. Eu me sinto feliz. Tudo que eu aprendi hoje, eu agradeço primeiramente a Deus que nos deu esse dom. E aos dois, que eu tô aqui hoje foi realmente graças a eles. Nos ensinaram. Evoluindo, foi crescendo. Aí eu lembro que eu financiei na época uma A20, cara, uma caminhonete, zerinho. Não era financiamento não, era consórcio. Eu lembro desse carro, era uma loucura. Aí foi melhorando muito rápido, a melhora foi muito rápida, de ganhar dinheiro com shows. 91, 92. Aí onde o nosso irmão Ricardo, a gente organizou ali, conseguimos comprar o primeiro ônibus. A história do ônibus é muito engraçada. Aí, vai, aproveita. O primeiro ônibus nosso, tinha um dinheirinho guardado, não tem que ter o ônibus para poder atender as agendas. Aí a gente, com o meu irmão em contato com os empresários, a gente comprou o ônibus do Traje a Rigor, cara. Imagina. O ônibus contou essa história lá no Danilo Gentili. Nossa, e o Roger lá. O Roger tá lá, né? Roger tá lá, isso. E esse ônibus... Ele sabia que tinha sido vendido pra vocês ou eu não sabia dessa história? Não, nem sabia. Na verdade, que vendeu, era o Cacá Prates na época. Cacá. E esse ônibus, cara, é um Marco Polo. Um ônibus antigo, velho, antigo, modelo antigo. Mas por dentro era gostoso, era confortável. Por dentro, ele já era velho na época. Ele já era velho. Por dentro, aquela poltrona. Só que o dinheiro cabia era esse. Cara, mas só que esse ônibus te rodou bastante. Vivia quebrando nas estradas, cara. Por dentro era confortável. Ele poltrona leito antigo, sabe? Deitava bem aquelas poltronas. Leito e uma poltrona verde. E tinha um quartinho no fundo, assim, que era nosso. Lá tinha duas caminhas. Cafofinho. Mas é gostoso. Né? Tinha um cafofinho. E vivia quebrando, cara, esse ônibus. Dava muita dor de cabeça. E teve caso de quebrar no show, atrasar o show. Aí teve uma passagem nossa que a gente estava saindo de um show para outro, passando por Rio Preto. São José do Rio Preto. Na Washington Luiz. E o ônibus no fundo, ele tinha o motor no fundão, né? E um carpetinho velho assim. E ali tinha um colchãozinho fininho, eu ficava dormindo ali. Uma toca do urso ali. Era a toca. Uma porta que corria assim, fechava. O cativeiro. Uma caverna. Aí, cara, só que como é o motor, esquenta demais. Eu não conseguia dormir de roupa, eu ficava de cueca dormindo. Dormia de cueca mesmo. Era assim, o Piunte, acabava um show, já ia para o outro. Então o motorista descansava, depois ia pegar a estrada. Aí a gente se arrumava no ônibus e ia dormir, descansar para ir para outro show, para outra cidade. Era Minas, São Paulo, Goiás, não tinha preguiça, né? E daí eu lembro que a gente estava passando pela Washington Luiz e de repente estou dormindo, aquele sono pesado, gostoso. Aí de repente só escutei gritaria. Fogo, 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 aquela gritaria, cara, desespero, corre pra cá, corre pra lá. Aí eu saí correndo, cara, desesperado, com medo, todo mundo veio, sai, desce. Quando eu desci do ônibus, tava de cueca na rua, na beira da rodovia. Puta. Não deu tempo de nada? Tinha pego fogo na fiação toda do ônibus. No chicote lá. Do motor, lá. Um fedor de queimado. Eu ia atrás na parede embaixo da cama dele. Aí o motorista apavorado, o povo lá pagando lá. E o cantor de cueca. Eu era magrinho, cara, mas eu lembro que eu desci assim, na hora que eu percebi que eu tava de cueca, eu já voltei pra pegar uma calça lá. Apagaram, mas não chegou a pegar fogo no ônibus todinho, não. Conseguiu. Mas conseguiu levar embora o ônibus? Tudo salvado, né? Com vocês dentro? Foi guinchado, né? Foi guinchado tudo, cara, mas foi um susto. Era de madrugada, cara, imagina. Foi tenso. Aí arrumaram, né? Parou. Eu lembro que o Danilo Gentili ainda falou assim, que roubado vocês compraram ônibus do Traje aí. Mas aí o legal foi porque o ônibus do Traje que a gente comprou, que deu muito problema, mas foi uma fase boa, nos deu condições a comprar um O371 da Mercedes, né? Aí o Chitão falou, velho, essa porcaria, cara, compra um mais novo. Como que presta? E eles tinham na época, lembra que eles tinham um O371? Um 371 da Mercedes. Que daí já era um legal. Era novinho, nossa. Tanto é que nós passamos as poltronas, né, e o quartinho do outro velho pro nosso, entendeu? Pegou tudo.
tudo? A roubada do outro... porque o ônibus você pode montar tudo, é verdade. Você monta, você personaliza do jeito que você gosta, com o seu conforto. Aí um tempão que ele essa poltrona, a poltrona, lembra que era verde, ela deitava. Que conforto, era uma delícia. Os músicos gostavam, né? E o resto do busão perdeu? Alguém se lascou vendeu, com ele, né? Alguém até hoje deve levar com raiva. Arrumou e vendeu, né? Você falou... E tem uma fase também dessa época dos shows, que eu lembro depois que a gente comprou esse ônibus novo, teve um fato assim que eu não esqueço nunca mais a cena. Até eu acho legal o Maurício poder contar. Lembra do acidente que a gente rodava, Fernão Dias, essas rodovias importantes aí, cortava a estrada fora, porque era shows em todo lugar, Maurício e Mauri, muito show. A gente fazia, na época, acho que era 20 shows no mês, acho. Eu era molecão, você... Na época de política, quando lançamos, lembra que era... Podia fazer shows, a gente ficou 40 dias tocando lá em Rondônia. 40 dias, assim, direto. Nossa. Então, só voltava em casa pra trocar de mala só. A gente, na verdade, naquela época, a gente não tinha esse hábito de adesivar o ônibus, de plotar, por questões de segurança. E eu lembro direitinho de um fato que aconteceu, a gente passando pela região de Belo Horizonte. De um acidente. Não lembro do acidente. É verdade. Paramos pra socorrer, né? Uma família. Tava garoando, carro de manhãzinha. Caiu na curva, assim, na chuva. Na ribanceira, descemos lá, o Armandinho, o cara do saxo. Eu acho que era um Escort, já arrancou a roupa, acho que era um pulou. Não lembro, cara. Tinha uma mulher grávida, cara. Uma criancinha, né? Isso. E a mulher grávida... Desesperada. Caiu dentro da lagoa, assim, dentro do... Um brejo, não era um brejo. De ponta cabeça, e o Armandinho, a menina do sax lá, socorrendo ela, arrancou a camisa, pulou na água. Conseguiu salvar. Socorrer. Aí, cara... Daqui a pouco tudo bem e tal. Salvou a família, né? Salvou a família, colocaram num carro lá que ia levar pro hospital e tal. Aí lá na frente viu outro carro descendo a ribanceira, caindo no meio do mato. Aí saiu todo mundo correndo pra lá de novo, pra socorrer o outro. Chegou lá, cara, quem era o cara? Era o Rogério Flauzino. Ô, louco! Jota Quest. Ele contou essa história no Faustão. Ele contando... Ele estava no áudio. Ele falou assim, ó... eles não eram sucesso ainda. Ele falou, sofri um acidente, fui visitar meus pais e tal. Aí... No caminho, caí na ribanceira lá. Quem foi me socorrer? O Maurício e Mauri, a dupla. Os irmãos estão de Choró. Eu que era fã dos caras, eles me socorreram lá. Que passou? Ô, louco, não sabia dessa história, né? Ele contou isso no Faustão? Contou no Faustão. Cara, esse acidente eu lembro direitinho, cara. Foi bem... Vocês assistiram, de camarote. Você estava ajudando a gente viu outro carro descendo na ribanceira no meio do mato lá. Falei, nossa, lá outro. Chegou a machucar? Não, ele chegou lá e tava saindo do mato já no meio da noite, assim. Na época ele não era conhecido, né? Famoso, né? Acho que na época ele mexia com banda, né? Acho que ele cantava em banda. Ele falou que ele cantava em outra banda lá, mas não tinha o Jota Quest ainda. Caramba! Foi em 91 por aí. Depois a gente reencontrou com ele lá em Comandatuba, lembra? No hotel? Foi. Transamérica. Foi relembrando, foi mesmo. A gente passava feriado lá, as férias, né? A gente fazia com a família. Uns eventos, a gente fazia uns eventos lá e levava a família. Aí no Réveillon tinha o show do Jota Quest. A gente se encontrou lá no camarim dele. Foi uma festa. Daí lembramos essa história e falou, pô, é verdade isso aí, cara. Vocês lembram? Não, tem tudo pra ser mentira, né? E é verdade. Ele confirmou, mas é verdade. Depois a gente vai no Faustão, lá no Jô Soares, a gente vai contar essa história. Ele falou, pode contar, que eu confirmo, tá? Isso é verdade mesmo. Cara, a gente passou muitas coisas assim. Nessa época era muito diferente, né? Aí, cara, nessa primeira semana aí, eu tava ensaiando já com o Mauri. Eu tinha mudado para um apartamento novo, tava tudo novo aí no Jardim do Lago, Campinas. E a vizinha do Ricardo, do meu irmão, a sogra dele, veio me chamar para, Maurício, tem um tal de Zezé de Camargo querendo falar com você no telefone. Aí eu corri lá, era um quarteirão só, corri lá, era o Zezé mesmo, cara. Aí ele falou assim, pô, Maurício, tudo bem? Eu falei assim, ó, ele falou... Sempre que a gente se encontra, que todos os shows de Choró na região de Goiânia, ele aparecia, o Zezé, nos camarins. O Zezé ainda não era o Zezé Não, era famoso. O Zezé, era solo, né? Cantava solo, né? Daí ele falou assim, muita gente me procura. Aí quando ele aparecia nos shows, a gente se encontrava no camarim, a gente cantava, eu e ele, né? Eu fazia a segunda voz pra ele. Aí ele falou assim, então, muita gente quer gravar comigo, mas eu gosto de cantar com você, ele falou. Você topa fazer uma dupla? Eu falei assim, Zezé, seria um prazer, cara, mas eu tô com o meu irmão já ensaiando com o Mauri, a gente já fez a dupla, estamos preparando aí já o disco. Ele falou assim, inclusive eu queria falar com você para você mandar umas músicas pra gente e tal. Ele falou, pô, é mesmo, que legal. Foi logo depois fiquei sabendo que ele trouxe o Luciano e tava ensinando o Luciano. Tanto é que o primeiro disco deles, é O Amor, tem muitas músicas lá, que é o Zezé que faz a segunda. Tem o Zezé? O Luciano eu só perguntar pra ele na entrevista. Porque eu me lembro, já veio... algumas pessoas vieram aqui e falaram dessa época de escolha,
que o Zezé quase chegou a fazer dupla com outras pessoas, que já tinham um pouco dessa ideia. Esse um dos outros um era eu. Eu acho que o Alexandre, do Hotel de Alexandre, falou aqui, chegou a ter uma conversa ali e tal, e aí no final ele acabou trazendo o Luciano veio. Cara, o Zezé e o Luciano, a gente tem um carinho, uma amizade, um amor tão grande. E até hoje, quando se encontra, é uma festa, né? Porque daí começa a relembrar. Lembra das histórias. Das histórias. Bom, eu tenho uma história inesquecível. Quando a gente começou a dupla, a gente... Antes de lançar o CD, né, na época nosso LP, Paixão, Loucura e Zezé com El Amor, eu lembro direitinho que um contratante inventou de fazer um show, Maurício e Mauri, e Zezé de Camargo e Luciano num ginásio lá em Santos. Cara, pensa numa vaca furada. Ginásio Vasco da Gama, chama. Puta, cara, foi furado? Não tem ninguém. Eu tenho foto da gente no camarim, o Zezé cabeludão, o Luciano. Nossa, cara, eu era magrinho, mas eu lembro direitinho do show. Um show foi fraco de público, foi ruim pros dois. Ninguém era conhecido ainda? Não, ninguém. Nada, né? Foi um cara corajoso. Esse contratante maluco aí que... Primeiro ano das duas duplas. E daí, cara, eu e o Zezé, a gente... Aí quando lançou Paixão, Loucura, aí a gravadora Copacabana lançou El Amor. E coincidentemente, toda a gravação de televisão a gente se encontrava nos bastidores. Na divulgação, né? Fazia rádio. Eu lembro o Luciano era bagunceiro pra caramba. Sempre foi zoeira, né? Porque é engraçado, porque ele passa uma imagem. Hoje é um rapaz muito sério. Mas sempre que alguém conta alguma história dele, é por esse lado. Né? Ele era forgadinho. Eu lembro a gente no Rio, indo de televisão em televisão, a gente tava nos mesmos programas, né? A gente no táxi, assim, na Avenida Copacabana, o Luciano no outro táxi. Ele saiu pra fora, gente, ó, Maurício e Mauri no outro carro aqui. Vai aqui, ó, gente, Maurício e Mauri. Ele sempre foi alegre, bagunceiro, né? É muito bom. Eu entrevistei alguém, cara, preciso lembrar, que trabalhou nos Amigos, e aí na época da televisão, da gravação do programa já, mais pra frente. E falava tudo, o Leonardo. Falei, não, o problema é o Luciano. Ele dá trabalho aqui, o Luciano. Eu falei, não acredito. Mesmo. Era engraçado, hoje, né, cara? Hoje tá comportadinho. Agora é evangélico, tá mais calmo. Não, mas ele continua só Jesus trocando na causa, como disse. Trocando ideia com ele, você vê, né? Ele é muito animado. Tem que trazer ele aqui. É muito querido. É muito querido. Já chamei. Cadê já tá meio... Então, a Paixão ou Loucura que foi o que que lançou vocês. Explodiu. A gente tinha gravado já, tava gravando, aliás. O disco pronto. E os Tons de Choró estavam no Mosh, no estúdio produção gravando. Do nosso grande maestro, né? Parceiraço na época, lembra também? Que tava Eduardo Lages, né? Nos arranjos, imagina. O Lages já era do Roberto. Já era do Roberto. Tempo, então, e os Tons de Choró estavam gravando o LP na época, era Cowboy do Asfalto. Isso. Eles ficavam no Mosh. E nós lá no Gravou Disco da Continental. Aí passamos no Mostra pra vez gravar, pra gente aprender um pouquinho. Foi lá sapiar, estava né? com os nossos quase prontos já, nosso disco, né? Aí o Paulo Debete tava lá triste, falando, pô, o Choró tirou minha música do repertório. Falei, quer gravar vocês? Aí mostrou Paixão ou Loucura, rapaz, pra nós. Você tá zoando, Choró rejeitou. É que aquele disco também é brincadeira, né? É bom demais. Tá doido, Aí eu falei assim, ó, quem tá produzindo a gente é o Eduardo Lages, já passa pra ele lá, depois de gravar. Semana seguinte voltamos, tá pronto o playback lá já, colocamos voz e graças a Deus o Choró não quis, passou pra nós. Depois que a música virou, ele falou alguma coisa? O Choró falou, pô, deixamos de vender 100 mil cópias aí. Essa música vocês já venderam. E o Choró falou assim, pô, o que aconteceu com vocês nunca aconteceu com ninguém. Em 6 meses de trabalho ganhar um disco de ouro, vender mais de 100 mil cópias. Mas é que assim, lógico que tinha vantagem de ser irmãos deles, mas acertar a música é muito difícil, né? É difícil, né? Você acertou... A nossa intenção era gravar. Se fosse fazer sucesso, não sabia, mas de que ter um disco pra ter um material de trabalho, né? E foi uma surpresa, cara. Vocês lançaram como de trabalho a Paixão na Loucura? verdade, assim, quando a gente... a gravadora, na época, a Continental, a equipe deles era muito bacana, de divulgação, de TV, de rádio. Então era muito organizado, era tudo bem planejado, né? Então a gente tinha as reuniões. Era a melhor aí quando foi marcar para fazer eles marcavam no estúdio para fazer uma audição. Para ouvir o disco entre todo, eles, gente. Né? Cara, era muito bacana. Aí a gente era novo, né? Eu tinha, na verdade, Maurício e Mauri, eu tava com 21 anos de idade, moleque de tudo. Magrinho e feliz da vida, já tava 30, hilariante, o Maurício com 30. Então, quando a gravadora fez a audição para definir qual iria trabalhar, quando escolheu, porque o Paixão Loucura, quando a gente ouviu, como o Maurício comentou, com o Paulo Debete e já foi pro estúdio direto, e a música realmente tinha muito a ver, mas a gente não imaginava que ia ser um sucesso.
Cara, mas estouro, né? Quando a gravadora escolheu, falou, não, vamos trabalhar essa música aqui. E na nossa época, era a época dos programas de televisão, explosão total. Sabadão Sertanejo, lembra? Sabadão Sertanejo. Especial Bolinha, Sertanejo do Marcelo Costa. O Bolinha levava muito sertanejo. O Bolinha também, o Clube do Bolinha a gente chegou a fazer. Fizemos a Hebe, fizemos o Faustão, foi tudo junto. Tudo tinha de programa a gente fazia. Programa da Xuxa, a gente lançou a música lá. Com Paixão e Loucura. Com Paixão e Loucura. Uma vez me ligou a Marlene Matos em casa, cara. Falou assim, ó, a gente vai fazer uma turnê com a Xuxa. Show. Para o estádio Vila Belmiro. Eu queria a participação de vocês lá. Falei, lógico que a gente vai, né? Que legal, cara. Foi muito rápido. Belmiro, foi muito rápido. E era playback, né? A gente cantava em cima do playback. Foi uma emoção, cara, ver o estádio da Vila Belmiro inteiro cantando Paixão e Loucura com a gente. E foi gostoso assim, a gente pegou um momento, Pionte, diferente do que é hoje, sabe? Aquela época era da maneira tipo de ir a campo mesmo. A gravadora apostava, ela fazia um trabalho natural dela de divulgação e de venda, mas era... vontade de madrugada e ir para as rádios, né? Vocês fizeram tudo isso? O Pé na Estrada? Eu lembro das rádios em São Paulo, a Rádio Globo, o programa do Zé Bétio. Nossa, a gente viveu essa fase gostosa. Então, o escritório recebia toda a lista de divulgação, né, para passar a nossa agenda, era uma loucura. A música é muito próxima na família de vocês, é muito presente por conta do seu pai. É verdade. Meu pai cantou com o João Mineiro já, né, do João Mineiro e Marciano. E foi assim que os Chitãozinho e Choró conheceram o Marciano nos anos 70, na época que o Mauri nasceu. Acho que foi em 72, mais ou menos, que eles gravavam o programa do Geraldo Meirelles em São Paulo. E lá eles conheceram o João Mineiro e Marciano. E o Chitão perguntou pro meu pai se era o mesmo João Mineiro, né, que cantava com ele. Ele falou, acho que é. Aí eles levaram uma foto do João Mineiro e Marinho, mostraram pro João Mineiro. O João Mineiro falou, pô, é o Marinho mesmo, cantava comigo e tal. Nossa, é pai de vocês. Aí virou aquela amizade. Cara, eles não imaginavam. Não, assim, não. Ficou um tempo afastado. Aí o Marciano começou a frequentar nossa casa lá em Mauá. Era bacana, cara, que eles se encontravam, iam ensaiar, cantavam, faziam aquela roda de viola em casa, na sala. E o Choró me colocava pra fazer o back vocal, né? Uma terça mais acima. Que eu era criança, tinha uma voz aguda e falou, essa é só o Maurício pra fazer essa vozinha aí. Aí é legal, cara. E minha irmã acho que tinha uns 12 anos, e o Marciano falou assim, eu vou esperar essa menina crescer pra casar com ela. E casou mesmo, passou um tempo. Né? Vocês foram família uma época, né? Isso. Aí em 74 que mudamos pra São Paulo, pra Vila Alpina. E, inclusive era perto da casa do João Mineiro, onde a gente morava. Aí continuou essas reuniões em casa. Aí o Marciano começou a namorar minha irmã de verdade mesmo. Assumiu. Aí nos anos 80, quando mudamos para Campinas, o Marciano veio morar com a gente também. O Marciano foi criado em casa, foi um irmãozão nosso. Irmão, né? Então o Marciano morava com a gente, né? E viajava pra caramba também. E a gente morava tudo, tinha 2 quartinhos, dormia eu, o Tiãozinho e o Marciano, era uma beliche. E no outro quarto, o Chitãozinho e Choró era uma beliche também, um quartinho pequeno. E o Marciano tava viajando e o Tiãozinho dormindo na cama do Marciano embaixo. Só que o Marciano chegou de madrugada, pegou o Tiãozinho no colo e colocou na cama de cima. E o Tião levantava de manhã cedo para ir pro Senai, colocava um despertador aqueles antigos. Barulhento. Toca aquelas campainhas, né, de bater assim. E colocou o relógio despertar de manhã, 6:30 da manhã, ele acorda, o telefone dispara lá, ele pulou da cama, só que ele não sabia que tava na beliche em cima. Aí caiu, escolheu aquele barulhão, cara, corri lá pra ver o Tiãozinho chorando no chão. Ai, o que foi, tio? Eu caí. O que era? Muita gente no quarto? Tinha os imagina, a gente morava na casa de fundo, cara, não sei como um cortiço. Era muito pequena a casa. Agora imagina 8 irmãos. Os 8 irmãos, mais o Marciano pra trabalhar ali. O Marciano era o nono, né? Então era beliches, tudo daquela maneira simples. No quarto do fundo tinha uma beliche que era o Chitão Choró, o quartinho pequeno, e o outro quarto que tinha antes era onde dormia eu, o Tiãozinho, o Marciano. Eu dormia em cima junto com o Tiãozinho e o Marciano embaixo. E foi lá que aconteceu esse fato. Eu entrevistei o Marciano algumas vezes e ele me parecia, pelo menos nas entrevistas, eu tive com ele umas 4 vezes. Ele é muito divertido, só que muito retraído. Ele é tímido. Era assim mesmo? Ele era tímido. Fala baixo. Falava a voz serena, calma, né? Pra cara, falar, você pode contar a piada mais engraçada. Podia contar a piada mais engraçada, ele não dava risada. Ele fala. Ele ia pra dentro. Ele tentava de contar piada pro Marciano. Ele sempre foi calmo, tranquilo.
Ah, sempre foi. Também na intimidade também era assim. Ele é quietão. Eu lembro uma época que a gente, às vezes, ia jantar, e ele sempre foi... A prosa dele é bem calma. Você vai conversar, esse negócio de falar alto, ele sempre foi rir, do jeito dele de conduzir. Eu já perguntei pra ele, obviamente quando ele era vivo, depois ele não me respondeu. O João Mineiro e o Marciano tiveram a briga eterna deles lá, que nunca mais voltou. Vocês sabem o que foi? É um segredo, né? E é segredo, irmão, não é nada. É gente, cara, que ficou magoada uma com a outra. É um segredo que ele levou embora e ninguém sabe. Eu mesmo não sei. Ninguém sabe. Você também não sabe mesmo? Da briga que eles tiveram, era complicado, né? O Marciano, a gente sabia da história assim, ele não queria mais saber da dupla. E se falasse de voltar, ele ficava bravo. Eu lembro de fato que ficava, né? Bravo. Tipo, você com o papo, Marciano, você tem que voltar com o João Mineiro, pô. Estourado, vocês foram. Ele virava a cara. Eu não gostava. Até com vocês, que eram próximos. Não, na verdade, comigo. A gente não comentava pra não ficar de mal com ele. O José Homero tentou. O José Homero tentou. Né? Pô, vamos fazer grandes empresários tentaram também aproximar. Show, vamos gravar e tal. E falou, não, se for... Chamaram ele pra reunião e falou, se for pra falar de João Mineiro e Marciano voltar, pode esquecer. Eu falei, nem vou nessa reunião. Que doido, porque eu cheguei a perguntar pra ele antes, em off, podemos falar do assunto? Ele só falou, não. Eu falei, não vou falar disso. Eu falei, tá bom, tudo bem. Era o jeito dele e a gente respeitava demais isso, cara. Claro que a gente... Não, mas a música perdeu muito, né? Perdeu. Não, mas que tava num momento que depois só veio um monte de gente fazendo sucesso. Eram eles, o Chitão, o Chororó, eram poucos, né, que estavam. Mato Grosso e Matias batalhando, tinha algumas duplas em evidência. Porque, se eu não me engano, eles separam 92, né? 91 para 92. Acho que foi antes, né? Não, eu não sei. Eu acho que tem ali 91, 92, 93. Que é quando vem uma avalanche de dupla estourando, né? Eu não, acho que lembro porque o Marciano ele lançou solo pela antiga, que é a Universal, que antigamente era Polygram. Eu lembro que ele lançou o disco deles já solo, porque eles estavam já da Copacabana, foram para a Universal, né? Polygram na época. Estourou lá. Acho que o mais recente na época foi Amor Clandestino, na época. Nossa. E depois o Marciano separou a dupla. Impressionante. Não, era loucura. Os discos do Marciano, como o do Chitão Choró, uma música atrás da outra, só sucesso. Então, aí depois veio a separação e depois o Marciano lançou solo, cantando Paixão Proibida, Amor Proibido, a música, não lembro. Paixão Proibida. A Paixão Proibida, é isso mesmo. E daí, aí ele começou a seguir a carreira sozinho. E a gente, como estava muito junto, a gente não evitava tocar no assunto, porque a gente sabia que ele não gostava. Ele não gostava. Eu lembro direitinho, cara. Eu lembro de fatos e pessoas importantíssimas do mundo artístico, ele não queria conversa. Eu me lembro que... É uma pena, né? Porque até quem não tinha muita noção do tamanho deles, tem uma matéria da Veja de 1990, e a pergunta, é uma matéria pequenininha de canto, assim. Sim. Quem é maior, Chitão Chororó ou João Mineiro e Marciano? Porque eu acho que eles tinham fechado um contrato no mesmo valor na época ali. O Chitão Chororó tava explodindo e ele já tava consagrado. E aí, logo depois, a dupla acaba e... Ele foi no auge, né, cara? O Chitão Chororó e o João Marciano, os shows deles, as turnês eram maravilhosas, a produção, os dois. E onde ia, lotava, cara. Eu lembro que teve uma época de shows que eles faziam muito em ginásio. Eu lembro aquele som ruim, né? Não, mas na verdade, então, como era o Zé Homero, era o mesmo escritório, o Chitão levava a produção grande e o João Marciano também levava a produção grande. Ah, tá. Não ficava ninguém pra trás. Eles levavam próprias produções. E eram shows, assim, fora do comum. Eu lembro que eu peguei esse show, que eu já tava falando com você em off aqui, como eu tava na produção do show do Chitão Chororó, e era mesmo escritório, né, que é o Zé Homero, lá em São Paulo. E daí teve um show do João Marciano que eu tive que ir lá para fazer a produção. Foi no ginásio Campestre, lá em Sorocaba, cara. Eu lembro direitinho quando anuncia a entrada dos dois cantando. A galera... sucesso, né? Cara, era emocionante. Pô, que legal. Então, assim, foi um momento assim muito mágico, né, cara? Porque não tinha... a explosão era tão grande de recorde de público, tanto o Chitão como o João Mineiro e Marciano. Foi uma época muito bacana dos dois. E de repente, do nada, houve a separação, desmembrou.